O livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E quando nós vamos para Apocalipse 12, verso 14, 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. O Apocalipse 12, o verso 17, portanto, ele fala de um remanescente na linhagem dos filhos de Deus. Esse remanescente é representado pelos leais seguidores do Cordeiro. Os leais seguidores do Cordeiro nos últimos dias da história da humanidade. E este remanescente tem algumas características interessantes. Eles ressurgiriam, eles apareceriam no palco depois de um momento de grande perseguição. Depois dos 1260 anos de perseguição, que vai de 538 a 1798. Esse remanescente tem a responsabilidade de proclamar a advertência final de Cristo ao mundo, proclamando assim as 3 mensagens angélicas, uma mensagem de descrição do plano da salvação, advertência ao mundo, juízo de Deus, verdadeira adoração, guardam os mandamentos de Deus. Portanto, o remanescente de Apocalipse, eles têm a fé de Jesus, ou a fé semelhante à fé de Jesus. Remanescente porque é um resto que sobrou do grande momento de tribulação de 1260 anos, apresentado pela profecia de Apocalipse e de Daniel. Eles também guardam os mandamentos de Deus, são fiéis, guardam o mandamento de Deus. Os remanescentes têm o testemunho de Jesus, que Apocalipse diz que é o espírito de profecia. Então, o remanescente, ele é conduzido pelo espírito da profecia, o dom profético que conduz esta igreja de forma magnífica, de uma forma que ela não atropela o momento profético, não invalida, ela não traduz a profecia de acordo com as suas convicções, mas sim de acordo com a profecia, de acordo com como ela é. Então, a Bíblia indica que esse remanescente, eles apareceriam no mundo depois de um período de terrível perseguição. Os sensacionais eventos ali da Revolução Francesa desembocaram no aprisionamento do bispo de Roma no final desse período de grande perseguição, ou no final dos 1260 anos, que ocorre por volta de 1798. Então, esse foi um dos grandes sinais, a cabeça ferida de morte de Apocalipse 13. O cumprimento também de 3 grandes sinais cósmicos em que a Terra, o Sol e a Lua testificaram da proximidade do retorno de Jesus Cristo, e estes sinais
conduziu o mundo da época a um grande reavivamento no estudo das profecias. Uma expectativa geral ocorreu no tocante à iminente volta de Cristo. Em todo o mundo, essa expectativa, pregação do retorno de Cristo, Jesus voltará. Em todo o mundo, os cristãos reconheceram que o tempo do fim havia chegado e a profecia dava estes sinais muito claros. O cumprimento das profecias bíblicas durante a segunda metade do século XVIII, a primeira metade do século XIX, resultou num poderoso movimento interconfessional centralizado na esperança do advento de Cristo. Em todas as igrejas, os fiéis criam, estavam apaixonados, esperavam Jesus voltar. Então, um movimento de oração, de trabalho, de entrega, este movimento fez parte dos fiéis naqueles dias. Então, essa esperança do advento desenvolveu um espírito de profunda unidade entre os participantes e muitos se uniram para advertir o mundo de que Jesus voltaria. A mensagem da volta de Cristo era a nota tônica das Escrituras Sagradas. Muitos se uniram neste movimento, um movimento genuíno, interconfessional, ou seja, de todos os seios religiosos, lograram trabalhar para entender que a profecia dizia que Jesus voltaria. Uma esperança centralizada na palavra de Deus. Então, quanto mais essas pessoas estudavam a Bíblia, mais se convenciam de que Deus estava chamando um remanescente para prosseguir na estagnada reforma da igreja cristã. Estes próprios já haviam experimentado a ausência do espírito de reforma nas suas respectivas igrejas e a falta de interesse de estudos mais aprofundados, falta de interesse do povo na preparação do advento de Cristo. Sim, a reforma estava estagnada nesse dia. Mesmo com um profundo espírito de reavivamento, as igrejas entenderam que a reforma tinha se estagnado. Então, o estudo da Bíblia revelou que as provas que eles tinham passado, período de grande perseguição, grandes desapontamentos, que Deus permitira que eles tivessem atravessado. Tudo isto constituía uma experiência profunda, espiritual, uma experiência purificadora. E isto fez o povo se unir, a formar, a se juntar, a se organizar em um grupo que dizia: Jesus vai voltar. Um grupo que não cruzou os braços para permanecer em uma reforma estagnada. Foram avante no estudo da palavra de Deus. Tinham passado por grandes provações, grandes perseguições e não poderiam permanecer inertes com relação às profecias bíblicas. E o Senhor Deus tinha comissionado um povo a prosseguir com a reforma que tanta alegria trouxera à igreja dias antes. Prossigam com esta reforma. A palavra de Deus não foi de toda compreendida até então.
e Deus chama pessoas para prosseguir esse movimento de reforma. A igreja precisava de adquirir mais luz. Isso só podia com oração, com estudo, com humildade e união de pessoas sinceras e com gratidão e humildade aceitaram esta missão. Um grupo aceitou essa missão. Compreendeu que a divina comissão lhe fora atribuída, não porque possuíam qualquer superioridade inerente, mas sim em virtude da misericórdia e do poder de Deus. O único meio pelo qual podiam alcançar sucesso para avançar na reforma e na mensagem de advertência ao mundo de então e ao mundo que estava por vir, o futuro daqueles dias. E a profecia, meus queridos ouvintes, do livro do Apocalipse, destaca claramente a missão deste remanescente. E uma das grandes missões que estava na mão desse remanescente, ao estudarem a Bíblia, perceberam que eles tinham uma tarefa incrível, que era proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Você pode pegar a sua Bíblia, ali nós temos o verso 6, a primeira voz, o primeiro anjo, verso 6 ao 7. No verso 8 temos o segundo anjo, a segunda mensagem angélica. E o verso 9 a 12 está a terceira mensagem angélica. O remanescente entendeu que eles tinham a incumbência de proclamar esta mensagem, uma mensagem final, uma mensagem de restauração do Evangelho. E essas 3 mensagens correspondem à resposta divina aos terríveis enganos de Satanás que varreram o mundo justamente, ou que varreriam o mundo justamente antes do retorno de Cristo. Sim, os grandes enganos de Satanás, os grandes movimentos de perseguição para levar o povo a desistirem da verdadeira fé, da verdadeira esperança, desistirem da verdadeira reforma que Deus esperava do seu povo. Sim, Cristo estava dirigindo a sua igreja, que sempre teve um remanescente. Mesmo nos momentos mais escuros da história desse mundo, Deus tinha um remanescente. E ali, por volta do ano 1800 e alguma coisa, surge então um grupo que focam na profecia bíblica e estudam profundamente e continua uma reforma que estava estagnada. E sabe, meus queridos, vamos analisar um pouquinho dessas 3 mensagens angélicas, que era uma incumbência interessante para esse remanescente proclamar. A missão do remanescente, proclamar as 3 mensagens angélicas. E eu quero analisar com os queridos nesta manhã a primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar ou pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua, povos. E este anjo estava dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Este primeiro anjo simboliza nada mais, nada menos que o remanescente fiel de Deus, que tinham a missão como foi dada por Jesus, lá em Mateus, que disse: ide, pregai o evangelho. Então, este remanescente é que tem a missão. Esse anjo é simbolizado por esse grupo de remanescente fiel, que vai conduzir o evangelho eterno ao mundo. E aí você pode estar perguntando: Daniel,
Mas o que é este evangelho eterno? Ah, meus queridos, esse evangelho eterno são as mesmas boas novas do infinito amor de Deus que os antigos profetas, que os apóstolos proclamaram. O remanescente fiel não proclama outro evangelho, a não ser o evangelho que os profetas, apóstolos e o próprio Cristo proclamou. Não é um evangelho diferente, não é um evangelho novo, não é um evangelho de enigmas, não é um evangelho de coisas ocultas, não, é um evangelho eterno. Um evangelho que leva as pessoas a compreender que nós só somos justificados pelo sangue de Cristo, só somos salvos pela graça de Cristo. O evangelho eterno proclama um momento de juízo. Deus trará juízo a este mundo. Deus fará juízo. O evangelho eterno chama o povo à verdadeira adoração. O evangelho eterno, ele aceita Jesus Cristo como Salvador, aceita Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O evangelho eterno proclama que toda a Escritura é divinamente inspirada. O evangelho eterno mostra que a salvação é pela graça, não pelas obras. Mas as obras têm parte importante na salvação. O evangelho eterno proclama que toda a Escritura é a verdade. Ele proclama que Cristo é eterno, a sua palavra é eterna, a sua lei é eterna. Deus, através dos remanescentes, proclama que o evangelho eterno não muda as Escrituras. Toda a Escritura é a verdade, não há mudança. O evangelho eterno aceita a lei de Deus como ela está escrita, porque a lei de Deus é a constituição de Deus. E o remanescente de Deus joga dentro das 4 linhas da Constituição de Deus, nada mais, nada menos do que a Constituição de Deus. Essa mensagem chama o mundo ao arrependimento. Esta mensagem exorta a todos a temer ou reverenciar a Deus e dar glória e honra unicamente a Deus. Esta mensagem mostra que nós fomos criados para um propósito e podemos dar honra e glórias a Deus através de nossas palavras, através de nossas ações. Por isso, João diz, 15, verso 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muitos frutos. E João, ele predissera que o movimento que prepararia o mundo para o retorno de Cristo haveria de enfatizar de modo muito especial a questão bíblica da glorificação de Deus, não do homem, da adoração a Deus, não adoração ao homem. Como nunca, esse movimento deverá apresentar o apelo do Novo Testamento no tocante à santidade e mordomia das nossas vidas. Porque Paulo diz, vosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Nós não temos direito exclusivo sobre as nossas capacidades físicas, morais e espirituais, não. Somos de Deus, portanto devemos zelar daquilo que é de Deus. E este evangelho eterno diz, você é santuário de Deus, Deus habita em você, Deus quer morar no seu coração, mas esta habitação deve ser limpa pelo poder do Espírito Santo para que Deus possa habitar. Não pode ser uma habitação cheia de drogas, de vícios, de fornicação, de prostituição, de corrupção, de alimentos imundos proibidos pela palavra de Deus. Adorem a Deus com todas as suas faculdades físicas, mentais, morais e espirituais.
Não é possível um homem adorar a Deus de forma plena, com a sua barriga cheio de alimentos imundos, cheio de drogas, seu corpo todo viciado. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo, diz a palavra de Deus. Nós não possuímos direito exclusivo sobre as nossas capacidades físicas, mentais e espirituais. Somos de Deus, somos santuário de Deus. Cristo comprou estas capacidades, comprou a você, comprou a mim, com o seu próprio sangue derramado lá no Calvário. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, façam tudo para a honra e glória de Deus. A verdadeira adoração, adore aquele que fez os céus e a terra, depende da minha entrega física, moral e espiritual a Deus. Adorar a Deus não é possível adorar de qualquer jeito. Não é possível você adorar a Deus com o seu corpo todo viciado, todo sujo pela imundícia do pecado. O fato de que também a mensagem angélica diz, é chegada a hora do seu juízo. Aqui acrescenta uma urgência ao chamado para o arrependimento. Em Apocalipse 14, 7, ali temos a palavra juízo, que é traduzida lá do grego krisis, que é o ato de julgar, e não a sentença do juízo, que do grego é krima. Portanto, é chegada a hora do juízo, refere-se, portanto, ao processo de julgamento, a todo o processo de julgamento, inclusive a colocação das pessoas diante do tribunal, a investigação dos livros que a Bíblia fala, o veredito de absolvição ou condenação e a atribuição da sentença de vida eterna ou morte eterna. Então a mensagem da hora do juízo proclama a hora eminente do juízo de Deus, que Deus trará um juízo sobre toda a apostasia. Sim, é chegada a hora do seu juízo. E Deus chama a mim e a você para adorá-lo, porque Ele está assentado no trono celestial. E a hora do seu juízo é chegada, chegou. A mensagem da hora do juízo aponta particularmente para o tempo em que, na última fase do seu ministério sumo sacerdotal no céu, Cristo inicia o seu trabalho de julgamento. Sim, o seu trabalho no santuário celestial, momento de julgamento. E esta mensagem convoca a todos para adorar o Criador. O chamado de Deus para a adoração deve ser colocado em contraste com o chamado para a adoração à besta. Ou eu e você adoramos a Deus, ou adoramos o inimigo de Deus. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a besta. Em breve, ou agora, todos nós temos que tomar uma decisão entre adorar a Deus de forma verdadeira ou adorar ao inimigo de Deus e os seus auxiliares, a besta. Temos que tomar uma decisão entre a verdadeira e a falsa adoração, entre adorar a Deus nos termos em que Ele coloca, que é o seu ato de justificação, ou adorar em nossos próprios termos, que é a justificação pelas obras. Foi criado um sistema de adoração em que adoramos para sermos salvos pelas nossas próprias obras. Não, a verdadeira adoração é nos termos que Deus estabeleceu. Eu não posso adorar a Deus do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, do jeito que a minha denominação estabeleceu.
Sim, meus queridos, ao Deus ordenar, ao Ele chamarmos que o adoremos, adoremos a quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A nossa adoração deve ser unicamente a Ele. E interessante que esses termos, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, coaduna exatamente com o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Portanto, essa mensagem, adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, chama as pessoas, ou chama a nossa atenção para o quarto mandamento. Conduz as pessoas à verdadeira adoração do Criador ou ao Criador. Uma experiência que envolve a honra, ou envolve honra ao memorial da criação, o sábado do Senhor, o 7º dia, que Ele instituiu lá na criação e confirmou lá no Monte Sinai, ao entregar os 10 mandamentos ao povo de Israel. Então a mensagem do primeiro anjo chama as pessoas para a restauração da verdadeira adoração, ao apresentar Cristo perante o mundo como o Criador, o Senhor, Deus dos céus e da terra. Deus estabeleceu um povo para dizer, adore unicamente a Deus. Quando nós adoramos ou tentamos adorar a Deus nos moldes instituídos pelas instituições humanas, não estamos adorando a Deus. Como disse Jesus, vós ensinais mandamentos que são preceito de homens. Vocês adoram-me com os lábios meus, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós tentamos adorar a Deus no nosso molde, conforme as instituições humanas, estamos fugindo da verdadeira adoração. Portanto, o apelo de Deus é, adore aquele que criou os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Deus é o Criador. E essa mensagem começou a ser proclamada com muita ênfase num período muito triste da história, exatamente quando surge a teoria da evolução das espécies, que foi criada, podemos assim dizer, por Charles Darwin. Charles Darwin diz que não há um criador, as espécies se evoluíram, mas nesse mesmo tempo, por volta de 1850, 1858, Charles Darwin, foi em 1858 que Charles Darwin, ele cria, ou edita, ou foi publicado por esses tempos, o livro A Origem das Espécies, colocando Deus de lado. E exatamente neste mesmo momento, Deus estabelece ou chama um remanescente para dizer, não, eu é que criei todas as coisas. As espécies não se evoluíram. O homem não é originário de um primata. O homem não evoluiu conforme essa teoria. A teoria de Charles Darwin estava querendo dizer, não há Deus, as espécies se evoluíram significativamente sozinha durante os bilhões de anos. Mas nesse momento Deus chama um remanescente para dizer, Deus é o Criador. A teoria da evolução não tem sentido, não fica de pé diante da palavra de Deus. Sabe, esta mensagem de restauração, essa mensagem de juízo, essa mensagem do Evangelho eterno, de verdadeira adoração, implica também na restauração da santa lei de Deus, que foi pisada a pés pelo homem da iniquidade, conforme diz 2 Tessalonicenses 2, verso 3. A lei de Deus foi pisada a pés. O mandamento de Deus foi colocado de lado. Foi quebrado a lei de Deus e foi instituído um mandamento de homem,
aonde tira a adoração a Deus. Não terás outro Deus diante de mim? Não tem mais esse mandamento lá na teoria do catecismo. Foi mudado esse mandamento, porque você então poderia adorar outros, a não ser o verdadeiro Deus. Tirou-se também o quarto mandamento da lei de Deus. Portanto, esta primeira mensagem angélica diz: há um Criador, haverá um momento de juízo, adore unicamente o Criador, de acordo com a sua lei, de acordo com os seus parâmetros, de acordo com a sua vontade, a adoração a Deus. Portanto, o remanescente de Deus nos últimos dias busca a restauração de toda a verdade, a restauração dos mandamentos que foi pisado a pés, a restauração da verdade sobre o corpo é o santuário do Espírito Santo. Não coloque aquilo que é prejudicial no seu corpo, porque ele é o templo, é a morada do Espírito Santo. A restauração da verdade a respeito da justificação pela fé, a respeito do santuário celestial, de Cristo como nosso intercessor, a restauração da verdade da justificação unicamente pela fé, somos salvos pela graça, a restauração da verdade com relação ao juízo de Deus, restauração da verdade com respeito à santa lei de Deus, que não pode ser pisada a pés, tem que ser conforme está nas Escrituras. Este remanescente foi chamado para restaurar estas verdades. Você quer ser parte desse remanescente? Aqueles que restaram da grande tribulação, aqueles que vivem pela fé, justificado pelo sangue do Cordeiro? Queremos ser verdadeiros adoradores? Queremos viver os princípios do reino de Deus ou o princípio dos homens? Que Deus nos encha de graça e misericórdia para vivermos unicamente a sua vontade como remanescente de Deus, conforme as Escrituras, conforme o plano de Deus. Tome essa decisão, meu querido. Não fique sendo levado pelos ventos de doutrina, mas que a palavra seja a sua inspiração. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor convida-nos a sermos verdadeiros remanescentes, fiéis à tua palavra, aos princípios da criação, da redenção e também do plano da salvação. Abençoe nossos queridos ouvintes, que essa mensagem possa trazer paz, conforto e também advertência aos nossos corações. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus oramos, amém e amém. Meus queridos, desejo a todos um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.